Olá, queridos, boa noite, mais uma vez aqui no canal. Vamos estar hoje lendo um pouquinho lá, Daniel 1, vamos ler? Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria e sábios em ciências e entendidos num conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhe ordenou a porção de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que o fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Queridos, a gente sabe a história desses 4 jovens, né? 4 jovens que foram levados, né, de Israel, foram afastados da sua família, eles foram para uma terra estranha. E assim, os historiadores falam que esses jovens eles deviam ter entre o quê? 16, 17 anos. Eles eram muito jovenzinhos. E esses rapazes, eles foram para uma terra longe da sua terra. Os costumes eram outros, né? Nesse lugar eles adoravam a deuses estranhos, né? Só que me encanta na vida desse jovem que eles não se prostraram à vontade, né, desse rei, né? Eles preferiram se manter longe, né? Longe de tudo aquilo, mesmo estando naquele lugar, eles preferiram servir a Deus do que servir ao inimigo. E aqueles jovens, eles se separaram, querido. Por isso, quando a gente se separa diante do Senhor, nós somos contados, nós somos lembrados. Mas você não vê outro jovem. Foram vários jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Só que a Bíblia não conta, não fala dos outros jovens. Só fala desses 4. Por quê? Porque eles se destacaram na presença de Deus. Mesmo longe dos pais, mesmo longe da sua família, mesmo longe da sua terra natal, aqueles jovens, eles não se contaminaram. Porque eles poderiam dizer assim: Deus me abandonou, então me deixou que eu fosse levado cativo para uma terra distante. Então, assim, vou fazer mesmo, vou beber desse manjar, vou comer dessas comidas contaminadas mesmo. Mas não. Eles foram para aquele lugar contra a vontade deles, longe de tudo e de todos que eles conheciam, mas eles não se contaminaram. E esses jovens assim o mesmo exemplo a se seguir, assim, que mesmo longe, né, longe de tudo que eles conheciam, mesmo longe da sua terra natal, mesmo longe de onde ele cultuavam o Deus verdadeiro dele, mesmo longe, porque Deus ele não está em templo, Deus ele habita em nós. É claro que a gente tem que estar na igreja, né, na comunhão, né, tem que ir, né, mas a gente tem que lembrar que a igreja somos nós, né, a igreja somos nós. Quando nós nos ajuntamos, né, ficamos mais fortes. Por isso que é bom você estar sempre em comunhão para a igreja, tem que ir, queridos, porque não existe igreja dentro de casa. Só você dentro de casa, isso não existe, por favor, hein? E você precisa estar nos cultos, participar, né? Mas lembre-se que onde você estiver, você é igreja e que você tem que ser diferente, porque Deus, como eu já falei no vídeo anterior, Deus só tem responsabilidade com aquele que faz a vontade dele, que anda dos mandamentos dele. Por quê? Porque Deus é mandão? Não, porque ele sabe, queridos, que nós precisamos dele. Você já viu um peixe? Tira um peixe de dentro da água dele, do habitat natural dele, para ver o que acontece. O peixe morre, assim é com nossas vidas. Se a gente fica longe de Deus, queridos, a nossa essência é Deus. Se a gente fica longe de Deus, a gente vai morrer.
Simples assim. É por isso que o Senhor está o tempo todo como um pai falando, volta para mim, sabe? Eu te amo, volta para mim. Eu sei cuidar de você, assim, claro, nas minhas palavras, mas exatamente o que Deus diz, né? E às vezes a gente acha que a nossa vida dá um ponta cabeça, a gente acha que Deus é culpado, quer, quer sair fora. Querida, a gente precisa entender uma coisa, que a gente que precisa de Deus, entende? A gente precisa de Deus, porque Deus sem a gente, ele continua sendo Deus, e a gente sem Deus, a gente não é nada. Então, assim, que esse jovem seja um verdadeiro exemplo para as nossas vidas. Amém? Independente da situação que você esteja vivendo, onde você esteja, lembre-se, Deus ele está com você sim, mas cabe a você manifestar essa presença, buscar essa presença, independente da situação que você esteja passando, porque Deus ele está com você. Ele nunca te abandonou, então você tem que mostrar que você é diferente, como esses jovens fizeram, né? Seja diferente onde você for, né? Para que, queridos, você sabe que nós, por onde nós andarmos, todos os olhos estão sobre nós, né? Porque você é sal, porque você é luz, você é diferente, né? Então, assim, cabe a você querer manifestar essa presença ou não, né? E se você for olhar a história daquele jovem, foi diferente. Daniel é ele foi, né, do início, desde dos seus 17 anos até o fim da vida dele, ele ficou em Babilônia, né? Ele não voltou, né? A Bíblia não fala que o Daniel voltou para Israel, para Jerusalém. Ele morreu naquele lugar, mas ele foi fiel a Deus, fiel aos reis, que, né, no caso ele passou por 3 reis, né, Nabucodonosor, Dario, e teve um terceiro lá que eu não me lembro mais o nome agora, né? Mas assim, aquele homem foi fiel, né? Continuou fiel do início ao fim da sua vida. Eu acredito também que os seus outros amigos do mesmo modo. Então, assim, querida, seja fiel a Deus onde você for, independente da situação que você esteja passando, porque Deus, ele está com você, né? E ele vai honrar você. Quando você é fiel, Deus, ele honra. Deus tem compromisso com aquele que honra a palavra dele, que aquele que não tem vergonha dele. Deus, ele é fiel, né? Porque não queira viver a sua vida de qualquer jeito, achando que Deus tem uma obrigação com você, porque não tem. Porque se você olhar, Deus não citou em nenhum momento, tem os outros jovens, porque foram vários jovens que foram para a Babilônia, foram vários, mas a Bíblia não conta com os outros, porque os outros se renderam, né? Mas esses 4 jovens, eles foram diferentes. Que você e eu possamos ser diferentes nesse mundo, querido, porque esse mundo